Bom, pessoal, então vamos começar a falar das chamadas limitações à compra e venda. Há algumas situações em que o Código Civil impõe certos óbices à realização de compra e venda. Nós vamos tratar dessa primeira limitação que é específica para as vendas feitas por ascendente a descendente. Vendas feitas entre pai e filho, avô e neto. Tá? O tema é tratado no Código Civil pelo artigo 496, que diz o seguinte: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for da separação obrigatória. Bom, então a gente percebe que o legislador impõe uma limitação às vendas feitas por ascendente a descendente. Notem, o legislador não as proíbe. É possível uma venda feita por um pai a um filho, por um avô a um neto. Entretanto, o Código Civil estabelece que, nesses casos, deverá haver o consentimento expresso dos outros descendentes, ou seja, no caso de uma venda de pai para filho, dos irmãos do adquirente, e do cônjuge do alienante. Isso se o alienante, o pai, for casado. Em relação ao cônjuge do alienante, o legislador vai dispensar a anuência, o consentimento, se o regime de bens do casamento for o da separação obrigatória, né? Que é um regime muito específico, que vale para determinadas situações. Por exemplo, casamento que envolva pessoa idosa com mais de 70 anos, casamento em que uma das partes é menor de idade, né? Nesses casos, a lei impõe como regime obrigatório a separação de bens. E aqui uma observação importante. A lei só dispensa a anuência do cônjuge do alienante se o regime da separação for obrigatória. Eu falo isso porque existe a possibilidade das partes convencionarem a separação de bens. A lei não impõe a separação, como no caso do casamento de pessoa idosa, de menor de idade. Mas os cônjuges resolvem separar o patrimônio. Cada um fica com os seus bens. Nesse tipo de casamento, um regime da separação consensual, o cônjuge terá sim de anuir a venda feita em favor de um dos filhos. Tá? Bom, mas por que será que o Código Civil, o legislador do Código Civil, resolveu criar esse óbice, essa limitação? O que motiva o legislador a exigir que numa venda feita de ascendente para descendente, os outros descendentes e o cônjuge, desde que não casado sob o regime da separação obrigatória, tenham que consentir? O legislador, evidentemente, quer evitar
fraudes. Quer evitar que, por meio dessa compra e venda, o alienante, ascendente, acabe fazendo uma liberalidade em favor de um dos filhos e em detrimento dos demais, avançando sobre aquilo que se denomina legítima. E aí nós temos que fazer uma breve digressão para entender um pouquinho do que nós estamos falando. Nós veremos que qualquer cidadão que seja casado ou tenha filhos só pode dispor por testamento de metade do seu patrimônio. A outra metade, obrigatoriamente, no caso de sucessão, deve ser repartida entre os chamados herdeiros necessários, que são os descendentes e o cônjuge, os ascendentes e os colaterais até terceiro grau. Existe uma ordem de sucessão hereditária e metade da herança obrigatoriamente tem que ser destinada aos herdeiros necessários, os herdeiros legítimos, os herdeiros legais, na ordem que a lei estipula. Lógico, se a pessoa não for casada, não tiver filhos, se ela não tiver herdeiros, né, ela vai poder dispor de todo o patrimônio dela por testamento, não haverá limitação nenhuma. Mas havendo herdeiros necessários, obrigatoriamente, 50% tem que ficar para os descendentes, cônjuge, no primeiro patamar, ascendentes no segundo patamar e colaterais até terceiro grau no último patamar. Bom, mas enfim, e o que a venda de ascendente para descendente tem a ver com isso? Vamos imaginar que o sujeito queira beneficiar o filho mais velho, né, com quem ele tem uma relação mais próxima, tem um carinho, um apego maior. A gente sabe que isso, por vezes, acaba acontecendo. Às vezes, por algum motivo concreto, o filho mais velho é aquele que sempre resolveu os problemas, esteve auxiliando o pai nos momentos mais difíceis. E outras vezes por mero capricho do pai mesmo, ele gosta mais de um dos filhos em relação aos outros. Não é algo comum, mas acontece. Mas enfim, ele sabe, ele tem 3 filhos, imaginemos, e ele sabe que metade do patrimônio dele obrigatoriamente vai ter que ser destinado aos filhos por ocasião do seu falecimento. Mas ele quer deixar mais coisa para o filho mais velho. Ele pode fazer isso de maneira legal? Sim, sem problema nenhum. Ele pode pegar bens da parte disponível do patrimônio dele, ou seja, dos outros 50%, e destiná-los por testamento ao filho preferido. Os demais não vão poder reclamar disso, em hipótese alguma. Eles vão receber aquilo que a lei lhes garante, que é 1/3 dos 50% da chamada legítima. Mas digamos que o pai queira prejudicar os outros filhos, além de beneficiar o mais velho. O que ele pode fazer? Ele pode fazer sucessivas alienações de patrimônio para esse filho mais velho, né, de maneira a reduzir o seu patrimônio ao tempo do falecimento, de maneira a deixar menos coisa para os filhos.
para os demais filhos. Então vamos imaginar, ele tem um patrimônio de 500 mil. Ele quer 500 mil, não, 1 milhão. Tem um apartamento de 500 mil, tem 2 carros, um sítio de 300 mil. Ele quer beneficiar o filho mais velho. Então, ele vende um carro para o filho mais velho. Daí ele vende o sítio para o filho mais velho. E o patrimônio dele, que era de 1 milhão, cai para 600 mil. Então, a legítima, que era de meio milhão, que ia ser dividida entre os 3, no momento do falecimento, em função dessas sucessivas vendas feitas para o filho preferido, acaba sendo reduzido e isso vai repercutir na esfera de interesses dos demais irmãos. Então, como é que o legislador pensou em termos de mecanismo para conciliar os interesses? Olha, você pode vender para o seu filho favorito, contanto que os outros descendentes também anulam, porque eles são herdeiros necessários. Porque vejam, se houver a venda e o filho preferido pagar o preço de mercado, não vai haver desfalque patrimonial. Ele vai trocar um bem específico por dinheiro. Não vai haver lesão aos interesses dos demais herdeiros. Agora, se esse negócio ficasse sem o controle dos demais herdeiros, estaria aberto um campo fértil para o cometimento de fraudes. Porque as partes poderiam, por exemplo, a venda de um carro de 100 mil. O filho, o pai vende para o filho, eles fazem um contrato lá 100 mil reais, mas o filho não paga nada. Ou paga muito menos, paga uma quantia simbólica, 5 mil, 10 mil reais. Muito menos do que o veículo vale. Mas o pai alienante declara que vendeu por 100 mil. Né? Sendo necessária a anuência dos demais herdeiros necessários, dos demais descendentes, ao negócio, o código obriga o alienante a dar satisfação para os irmãos, para os outros filhos, que vão herdar o seu patrimônio. Seguramente, os filhos somente vão concordar com essa venda se o pai demonstrar efetivamente que o negócio envolve o pagamento dos 100 mil, que ele vai receber e que o patrimônio dele não vai ficar desfalcado. Então, é um mecanismo que trava o negócio, mas pensando em se preservar a boa-fé, a substância do negócio jurídico da compra e venda, que envolve prestações recíprocas. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos dissecar isso em muito mais partes, né? Mas por hoje nós vamos parar aqui, porque eu acho que já é muito conteúdo. Tá certo? Um abraço a todos aí.